Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, todos quantos almejam, desejam, têm fome, têm sede de justiça. Com licença aqui. Você que tem sede, fome de justiça, você que é pobre, você que nasceu, aliás, você nem nasceu, você foi jogado no mundo, porque você não conheceu seu pai, não conheceu sua mãe, enfim, você foi criado por terceiros e você vive o inferno. A cada dia é mais o inferno que você vive. Você que não tem nada, não tem cultura, não tem escola, você não sabe nada, você é aquela criatura miseravelmente pobre. Pois bem, alegre o seu coração, porque a palavra é para você hoje. A palavra hoje é para os pobres, sejam os pobres de espírito, sejam os pobres de dinheiro, sejam os pobres de condições econômicas, condições físicas, condições emocionais, qualquer que seja a sua miséria. Olha só o que diz o texto sagrado. O apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Jesus era filho só de Maria e do Espírito Santo, claro, o Espírito Santo e Maria. Mas depois ela se casou, teve filhos, e um dos irmãos de Jesus, o meio-irmão de Jesus, foi Tiago. E Tiago, depois de longo tempo, se converteu, se convenceu que o seu irmão realmente era o Messias aguardado por Israel, que os profetas falaram, ensinaram. Mas o bacana é que ele se converteu e ele escreve, dirigido pelo Espírito Santo, uma palavra, ele endereça uma mensagem para as pessoas pobres. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos. Agora ele era irmão também daqueles que eram cristãos. Porventura, Deus não escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, Deus escolheu a mim. Ele me escolheu. Ele escolheu você. Mas, o bispo, eu não sou abençoada ainda. Eu nem sequer recebi o Espírito Santo. Como que Deus me escolheu? Como é que pode? Deus me escolheu, mas ele ainda não me deu o Espírito Santo. Por quê? Minha amiga e meu amigo, vamos e convenhamos uma coisa. Vamos pensar, vamos raciocinar. Deus prometeu, Deus fez um voto. Ele está esperando, obviamente, que nós venhamos fazer a nossa parte. Não é assim que nós fazemos um voto com Deus, que nós temos ensinado? Você faz um voto com Deus, não tem nada, como o caso de Jacó. Com licença. Jacó não tinha nada. Ana não tinha filhos. Como é que ela poderia prometer o filho dela se ela era estéril? Não é? Como é que Jacó poderia cumprir os seus votos com Deus se ele não tinha nada? Primeiro, ele esperou o cumprimento da parte de Deus para consigo.
E depois que Deus cumpriu a parte dele, então ele atendeu e fez o sacrifício. Ele fez tudo aquilo que ele havia prometido. Entendeu o que eu estou falando? A mesma coisa. Deus prometeu a você o Espírito Santo. É uma promessa dele, é um voto dele. E ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está pairando sobre todos que existem na face da terra. Mas ele só pousa, ele só vem sobre aqueles que fazem a parte que tem que fazer, que é entregarem-se de espírito, alma e corpo para ele. Se entregarem de todo o coração. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, Jesus fez uma promessa. Para que ele possa aliviá-los, ele disse: eu vos aliviarei. Para que ele possa aliviar, a pessoa tem que ir a ele. Ah, mas eu sou da igreja A, B, C, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que você quiser, mas se você não for a Jesus, não adianta nada. Você pode ser da Igreja Universal, do Reino de Deus, mas se você não for a Jesus, não vai acontecer nada. Por exemplo, hoje é dia de aula, de estudo bíblico, no Templo de Salomão, como em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Hoje, quarta-feira, é dia de estudo da fé inteligente. Quem quiser aprender, vai. Quem não quiser aprender, fica de fora. Quem aprende e coloca em prática é abençoado. Quem vem, participa, mas não tem interesse em aprender, não recebe nada. Não vai acontecer nada. Então, Deus fez os seus votos. E um dos votos que ele fez foi escolher você que é pobre. Diz assim: porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé. Pô, você sabe lá o que é você ser rico na fé? Rico na fé, você sabe, Jesus disse: tudo é possível aos que creem. Pela fé tudo é possível, inclusive você ter os seus pecados perdoados. Inclusive você ser limpo, ser uma pessoa digna, honrada, merecedora da atenção de Deus para a sua vida. Agora, é claro que você, obviamente, para ter a riqueza de Deus com você, da fé, você tem que, obviamente, obedecer a palavra da fé, porque Deus nos dá um instrumento, Deus nos dá a ferramenta para que nós venhamos tomar posse das suas promessas. Agora, se nós não usamos aquela ferramenta ou as ferramentas, que é a fé, por exemplo, a maior ferramenta que Deus nos tem dado, que tem dado ao pobre, é a fé. É a fé, é uma riqueza maior do que qualquer riqueza que existe na face da terra. É o maior poder que existe na face da terra. O sujeito pode ter o que quiser nesse mundo. Pode ter dinheiro, rios de dinheiro, pode ter poder, pode ser presidente, pode ser governador, pode ser rei, pode ser rainha, pode ser lá o que for, quiser ser. Mas se não tiver a fé, será um pobre miserável que está perambulando nesse mundo. Ele não vê isso, as pessoas que são ricas, poderosas, empoderadas, elas não conseguem enxergar isso, porque a elas não foi revelado o poder da fé. O poder da fé é revelado aos que creem. Por exemplo, todos os dias você participa aqui do nosso live, não é verdade? Você então aprende, você está querendo aprender, você está querendo desenvolver a sua fé, você quer saber mais a respeito da fé. Então você é uma pessoa que tem sede. Essa sede que você tem aí é o Espírito Santo que coloca. Essa sede de aprender os segredos e mistérios da fé é o Espírito Santo que deu a você.
Então, assim como ele te deu essa visão, esse entendimento de buscar as coisas espirituais, de priorizar a fé, porque da fé vem as conquistas. Da fé vem as conquistas. O sujeito, por exemplo, estuda, quer dizer, ele usa a fé natural, a fé humana, para conquistar um diploma. Depois que ele conquista o diploma, então ele começa a ganhar dinheiro. Ele usa da sua profissão para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, para ter conforto e etc. Ora, Deus nos tem dado, além da fé natural, Ele nos tem dado a fé sobrenatural. Porque essa riqueza da fé que Deus dá aos pobres, ela é infinitamente maior, nem há comparação com a fé natural. A fé que Deus nos dá é sobrenatural, é um poder que Deus coloca dentro de nós. É um poder que você tem aí dentro de você. Você que tem essa fé, você tem um poder dentro de si. E por conta desse poder que você tem que fazer uso dele como arma, como ferramenta de conquista. Não adianta você pura e simplesmente frequentar uma boa igreja, uma boa religião e não exercitar a sua fé na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Se você não fizer isso, você vai ficar chupando o dedo, você vai se tornar uma pessoa religiosa. E nada vai acontecer na sua vida e você vai ficar frustrada porque você diz que crê tanto em Deus. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Você faz tudo, mas você não faz o principal, obedecer a palavra de Deus. Porque a obediência à palavra de Deus é, obviamente, o exercício da fé. Quando você obedece a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou exercitando a minha fé, a fé que Deus me deu, a fé sobrenatural, que faz a gente tomar posse das coisas sobrenaturais, impossíveis, das coisas impossíveis, dos nossos sonhos. Sim, Deus nos dá, com a fé sobrenatural, Ele nos dá sonhos, visões. Foi o que fez Jacó. Minha amiga, meu amigo, que palavra maravilhosa, porque Deus é bom, é maravilhoso. Olha só, Ele não é bom não, Ele é ótimo. Aqui diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres? Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo? Então, se você é um pobre deste mundo, Deus escolheu você. Para quê? Para lhe dar o dom da fé sobrenatural, para que você venha a ser rico na fé. Para que essa riqueza, esse poder, porque a fé é um poder de Deus, é um dom de Deus, a fé é uma dádiva de Deus. Assim como Deus empresta inteligência para os sábios, sabedoria para os sábios, inteligência para os intelectuais, Ele empresta. E se eles usam aquela inteligência, aquela sabedoria para servirem a Deus, eles vão ser abençoados, eles vão ganhar a vida eterna. Mas se eles usam aquilo que é de Deus, que é a sabedoria, a ciência, para se promoverem e se acharem os tais, os donos da cocada, eles vão morrer e vão acabar, e tudo vai acabar, vai ficar tudo por aí. E o pior, suas almas vão para o inferno e não tem saída. Por quê? Porque Deus dá a ferramenta para cada um de nós. Você não pode reclamar com Deus. Deus não me ouve. Deus não me atendeu. Você não pense que Deus é mágico. O mágico faz assim. Você vai num auditório, você vai num show de mágicos, o mágico faz sair das mãos uma pomba. É ou não é?
Você não vê nada. Mas como é que pode? Ele fez mágica. É um truque lá, naturalmente. Então, ele tem sempre uma mágica para fazer. E as pessoas ficam assim, maravilhadas por causa das mágicas. Deus não é mágico. Deus não vai fazer mágica na sua vida. Não pense assim, ó Deus, em nome de Jesus me dá isso, e ele vai fazer. Não, não é assim. Aprenda isso. Aprenda a usar a fé com sabedoria, com inteligência. Deus nos dá o poder dele, que é a fé, para que essa fé, nós venhamos tomar posse, sobretudo, do reino dos céus. Sobretudo. E as coisas desse mundo são insignificantes diante das grandezas que Deus tem prometido àqueles que são humildes de espírito, que são pobres de espírito, aqueles que são pobres desse mundo e avaliam, pesam e acatam e aceitam. Então, é assim, Deus fez a promessa. Você é pobre desse mundo, você não tem nada, você mora no charco, ou você não tem nem morada, você nem tem comida para comer, não importa. Então, você é um pobre desse mundo. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você para fazê-lo rico. Agora, rico na fé. Para que essa fé, uma vez dentro de si, colocada em prática, exercitada, venha produzir aquilo que você quer, realizar os seus sonhos. Essa é a fé. A fé, amiga e amigo, não tem nada a ver com religião, nada a ver com filosofias, nada a ver com este mundo. A fé é o poder de Deus dentro de você. É o poder de Deus que o Senhor Deus dá aos seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Os pobres deste mundo. Isso é muito forte. Isso é gloriosamente forte. E é isso que faz a diferença. É claro que você tem a fé, mas você não usa essa fé, você conta com essa fé para que as coisas venham automaticamente nas suas mãos, você vai ficar chupando o dedo, você vai ficar frustrado. Não adianta que isso não vai resolver, não vai. Não adianta eu ter toda a fé do mundo, o poder de Deus dentro de mim. Se eu não tomar atitude, se eu não exercitar a minha fé para aprender a tirar proveito dela para a minha vida, então eu vou morrer amígua. Então Deus, quando nós exercitamos essa fé, então o que acontece? Ele confirma aquilo que ele prometeu. Mas se nós não exercitamos essa fé, ele não faz nada. O tempo passa e você vai continuar pobre, pobre, pobre. E nada se poderá fazer. É uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Muitas pessoas chegam assim, ô bispo, abençoa, põe a mão aqui na minha cabeça, me abençoa. Tá bom, não me custa nada, seja abençoado. Mas aí a pessoa sai dali e vai continuar no erro, no pecado. O que adianta eu ter abençoado? O que adianta eu ter imposto as mãos e falar, seja abençoado? Nada. Então, minha amiga e meu caro amigo, entenda isso. Deus é Deus. A sua palavra empenhada, o seu voto para conosco, acontece quando há, da nossa parte, uma concordância, anuência. Nós aceitamos. E porque aceitamos, nós exercitamos essa fé. Com licença aqui. Entendeu? Essa é a realidade. Você quer
que as coisas aconteçam na sua vida, então use a sua fé. Porque, do contrário, não adianta você ter fé apenas como brinco, colar, o colar de ouro, colar, e os brincos, e os diplomas, e os anéis, e os conhecimentos, e tudo mais. Não adianta se você não usar o poder que Deus lhe tem dado, que se chama fé sobrenatural. Então você vai ficar chupando o dedo. E talvez seja até difícil entrar no reino de Deus, no reino dos céus, viu? Talvez seja quase que impossível. Por quê? Porque você não usou a ferramenta que Deus lhe deu. Aí, então, entendeu o que eu estou falando? Deus quer que você seja livre. Deus quer que você viva na dependência dele. Eu estou falando assim, cara a cara, para você poder penetrar no mais profundo do meu ser. Deus quer que você seja independente, livre, e só dependente dele. Dependente dele. Ele te dá sabedoria, ele te dá conhecimento, ele te dá poder, ele te dá salvação, ele te dá o perdão, ele te dá tudo o que você precisa através da fé. Agora, você tem que exercitar essa fé, porque fé vem no conhecimento da palavra e o seu exercício, porque você tem fé, mas não exercita, não adianta nada. Eu sei que tem que perdoar o meu irmão, mas se eu não perdoo, o que vai adiantar a minha fé? Não é? O que adianta eu ter fé para perdoá-lo, mas não querer perdoá-lo? Não vai acontecer nada. É assim que funciona. Eu espero que você tenha pego o espírito da fé, o espírito do voto para com Deus e o espírito do voto seu para com Deus. Deus fez a promessa. Ele cumpriu a parte dele. Jacó, então, fez a parte dele e cumpriu a parte que lhe cabia. E então, Jacó veio tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Deus também fez um voto com você. Fez um voto comigo. Eu usei da fé que ele me deu e então, com esse trabalho constante da fé, o exercício da fé, a negação a mim mesmo, o recusar a amizade deste mundo, me fez então tomar posse das suas promessas. Graças a Deus, e é o que eu quero para você também. Deus abençoe. Não esqueça, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o estudo, você sabe que você lê lá em Mateus capítulo 11, vale até a pena a gente ler aqui agora. Deixa eu dar uma lida nisso aqui, porque você vai entender. Muito bacana isso. Mateus 11. Olha só, Mateus capítulo 11. Diz assim, olha que bacana, eu estava meditando nisso, que legal. Olha só, diz assim, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, ensiná-los, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles, dos discípulos. Viu? Que bacana esse versículo. Quer dizer, Jesus, depois que deu instruções aos seus discípulos, ele saiu dali e foi para as suas cidades, ensinar também aos seus parentes, amigos, conhecidos, povo das suas cidades, ensinar e a pregar. Hoje,
em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos um estudo da fé inteligente. É óbvio que se você não tem interesse em saber, tomar conhecimento das grandezas de Deus, das grandezas da fé, então você não vai considerar tanto essa reunião. Mas se você é aquela pessoa sedenta de conhecimento, da vontade de Deus, você quer aprender a fé, aprender a viver pela fé, aprender a obedecer, hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o dia inteiro, no Templo de Salomão, às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Deus abençoe então e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.